Olá, que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Bem-vindo a mais uma Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo, aqui no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Eu sou o pastor Ale Rocha e estamos juntos nessa linda jornada. Você que está nos acompanhando, chegando então à nossa aula número 5, sexto vídeo, e entraremos propriamente no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Para tudo, pega lá uma caneta, pega um lápis, pega um caderno, pega a sua Bíblia, põe pausa aí no vídeo e vamos para mais uma aula. Sempre é importante lembrarmos, se você puder, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E aqui embaixo tem também aquele sininho que, se você marcar, toda e qualquer novidade, vídeo, aula ou qualquer compartilhamento, você receberá uma notificação no seu celular. Também aqui abaixo tem a descrição por link de todas as aulas anteriores, como também do nosso grupo privado de WhatsApp. Se você deseja tirar alguma dúvida, nesse grupo você vai ser respondida a sua dúvida. Mas você pode, abaixo de cada vídeo, de cada aula, fazer a sua pergunta, a sua interação, que iremos responder você. Ok? É importante que você entre no nosso grupo de WhatsApp para que você possa receber o conteúdo. Estamos compartilhando todos os slides das aulas que aqui nós ministramos lá naquele grupo. Vamos para a aula? Pois bem, nós chegamos então em Apocalipse capítulo de número 2. Lembrando que nas aulas anteriores nós passamos por todo o papel, por toda a parte introdutória ao livro. Então nós já vamos partir do princípio que você tenha visto as aulas anteriores, ok? Se por algum motivo você não viu, pare também, põe pausa aí no vídeo e volta lá no nosso canal ou aqui na descrição desse vídeo e veja as aulas anteriores. Nós já entendemos algumas premissas que iremos passar, como quem é aquele que está com as 7 estrelas, o que é 7 estrelas, o que é 7 castiçais, qual é o contexto histórico do livro de Apocalipse, quem escreveu, onde o autor está no relato da revelação de Apocalipse. Então nós vamos entrar propriamente dito nos capítulos 2, no dia de hoje, na aula de hoje, e no capítulo 3, nas cartas que Cristo enviou por meio de João às suas igrejas. Ok? A primeira dessas cartas começa com a carta de João, a carta de Cristo por João à igreja de Éfeso, ou podemos chamar a igreja que voltou. Vamos ler o texto? O livro de Apocalipse, capítulo 2, nos 7 primeiros versos, diz as seguintes sentenças. Eu estou usando a versão NVI. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Àquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pois bem, queridos, essa passagem ela exalta
as mãos e os pés de Cristo. Ele conserva as estrelas, né? Lembrando que as estrelas são os mensageiros das igrejas. Por que eu uso esse termo? A palavra ao anjo da igreja, anjo quer dizer aquele que foi enviado. Eu não posso acreditar que seja um ser celestial. Eu não posso também associar a palavra anjo à pessoa de um pastor apenas. O fato é que essa pessoa tinha um papel de liderança e de voz, e ela respondia pela igreja de certa forma, terrenamente falando. Então, o Cristo, ele não apenas anda no meio dos candelabros, que são as igrejas, mas na mão direita, na sua destra de poder, ele tem essas pessoas, esses enviados, sejam eles quem forem. Essa liderança está nas mãos de Cristo. Isso demonstra poder e domínio. Não que Cristo ele determina sobre a vontade. Se determinasse sobre a vontade de cada pessoa, ele não estaria repreendendo aqui, não é verdade? Ele anda no meio das igrejas, né? Em meio aos candelabros. E isso nos mostra também julgamento. Ele inicia com Éfeso, e Éfeso ele é a cidade mais próxima da ilha de Patmos, onde João estava preso, né? E era também um grande centro comercial. O imperador ele libertara Éfeso, e ela recebeu o título de metrópole suprema da Ásia. Sua construção mais importante era o grande templo da deusa Diana, também conhecida no mundo antigo como Ártemis. Ela é representada por uma imagem de um corpo de mulher vestida com a parte de baixo, despida com a parte do tronco superior e cheia de inúmeros seios colocados no seu corpo. Como uma mulher não tinha apenas 2 seios, ela tinha muitos. E isso demonstrava a questão da fertilidade dessa deusa. Tá? O seu templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a sua, né, como pode ser visto aí no slide, as suas dimensões eram gigantescas, tá? Coberto com muito mármore e com muito ouro. A adoração da Diana era a imoralidade religiosa em seu pior aspecto. Tá? Você pode ler isso no capítulo 19 e no capítulo 20 do livro de Atos. Essa igreja, a igreja estabelecida na mesma cidade, a cidade de Éfeso, ela tinha obras, trabalho e paciência, mas faltava-lhe o amor por Cristo, o amor por Jesus. Em contraste a isso, a igreja dos Tessalonicenses foi recomendada pela operosidade da sua fé, pela abnegação do seu amor e pela firmeza da sua esperança, como você pode ver lá em 1 Tessalonicenses 1,3. O que conta não é o que fazemos para Cristo, mas o motivo e o incentivo que nos impulsionam. A igreja efésia era ativa e tinha padrões espirituais elevados. Seus membros não suportavam homens maus e não escutavam os falsos mestres. Isso é bom. O trabalho fora difícil, mas eles não esmoreceram. Isso é bom. Do ponto de vista humano, era uma igreja bem-sucedida em todos os aspectos. Algumas igrejas ativas de hoje, com sua programação intensa e seus trabalhadores fatigados, se encaixam nessa descrição. Todavia, o homem que estava no meio das igrejas viu que o que faltava à igreja efésia. Ela abandonara, ela não perdeu, ela decidiu deixar. Ela virou as costas.
ela jogou fora o primeiro amor. Depois você pode ler, por exemplo, vamos ler a referência de Jeremias 2. Deixa eu só verificar se essa referência ela está batendo. Jeremias 2. Jeremias capítulo 2, versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a mim, vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados. Gente, é tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Olha, versos 1 e 2. Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava. Eita! Né? Por muito tempo, eu pensava que esse texto, quando falava você abandonar o seu primeiro amor, na verdade ele não era um amor diferente, ele era um melhor amor. Seria não em tipos de amor, mas em intensidade de amor. Eu estava errado. Quando fala, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, está falando disso, está falando de Israel representado por Gomer, a mulher de prostituições do livro de Oséias. Tenho porém contra ti que você abandonou, que você foi atrás de outros amores, né? A igreja local, ela é casada com Cristo. Você pode verificar isso no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Nós somos a noiva de Cristo. E sempre há um risco desse amor se esfriar. Às vezes ficamos como Marta. Lembra de Marta, Maria, irmã de Lázaro? Pois bem, né? Tão preocupados com o trabalho para Cristo que não temos tempo para amá-lo. Lembra do grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas? Então eu vou repetir isso para você, ouça bem. Às vezes estamos tão ocupados com o trabalho para Cristo que não temos tempo de amá-lo. Cristo preocupa-se mais com o que fazemos com Ele do que com o que fazemos por Ele. Ele não precisa do nosso trabalho. O trabalho não substitui o amor. A igreja efésia era bem sucedida para o público, mas falhara com Cristo. Ele aconselha a igreja a lembra-te, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, como está no verso 5 do capítulo 2. Se voltamos ao nosso primeiro amor, repetiremos nossas primeiras obras. Aquelas obras de amor que marcaram nosso primeiro encontro com Cristo. O candeeiro da igreja será removido se ela não voltar à condição de coração correta. Para Deus, vale muito mais um coração do que uma ação. Mas muitas vezes a disposição e a ação revela a intenção do nosso coração. A igreja local deve brilhar como uma luz no mundo. A luz se apaga sem o amor verdadeiro por Cristo. Jesus elogia essa igreja por odiar as obras dos nicolaítas. O nome grego Nicolau significa conquistar o povo. Ele se refere ao desenvolvimento da classe sacerdotal, clerical, os clérigos da igreja. Na igreja que deixa de lado os crentes comuns. Ao mesmo tempo que deve haver uma liderança pastoral na igreja, não deve haver distinção entre os clérigos, que são os sacerdotes, os líderes, e os leigos, por assim dizer, que são os membros comuns.
em que os primeiros assumem ares arrogantes e dominam os últimos. Tá? Agora, um breve comentário. Parece que nós não estamos falando de Éfeso, não é verdade? Parece que em muitos aspectos estamos falando de igrejas que talvez hoje fazemos parte, que já fizemos parte ou que também conhecemos. Será se o texto, a palavra de Cristo à igreja de Éfeso era somente para a igreja de Éfeso da época de João? Responde você essa pergunta. Será se Cristo queria falar apenas com aquela igreja? Ou será se Éfeso representava apenas a igreja do primeiro século ou a primeira era da história da igreja? Vendo que hoje há tanta semelhança entre as atitudes dos membros, dos clérigos e dos líderes da igreja de Éfeso com a igreja de hoje, com a igreja do século passado, e certamente será com a igreja até a volta de Jesus. Tá? Segunda parte, Esmirna, a chamada também de a igreja sofredora. Dos versos de número 8 até o verso de número 11. Diz assim o texto da palavra de Deus, estou abrindo. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Àquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Observe como cada descrição de Cristo volta ao retrato dos capítulo 1, dos versos 13 a 16, e refere-se à necessidade especial da igreja, de uma igreja específica. Cristo lembra a igreja da Esmirna de seu sofrimento, morte e ressurreição, porque ela é perseguida, conforme nós lemos no verso de número 8, dizendo, olha, essas são as palavras daquele que primeiro morreu e tornou a viver. Ou seja, Cristo ele se identifica com a igreja de Esmirna junto com o seu sofrimento. Olha, você é sofredora, então essas são as palavras daquele que primeiro sofreu por você. Esmirna significa amargo e relaciona-se com a palavra mirra. A pessoa pensa no aroma liberado por causa da pesada perseguição. A igreja sempre, ouça isso, a igreja sempre é mais pura e aromática quando passa por períodos de sofrimento. Quando falamos do aroma, nós estamos falando da boa fragrância que exala de Cristo. Seria o seu testemunho, seria a igreja. Quando ela passa por perseguição, não apenas ela purifica, ela é purificada, mas ela também avança no reino, ela cresce. Cristo não critica essa igreja. Os santos eram fiéis apesar do sofrimento. Eles pensavam ser pobres, mas eram ricos, em contraste com a Laodiceia, que pensava ser rica e era pobre, e veremos na próxima aula, no capítulo 3, 17. Os falsos cristãos da sinagoga de Satanás, algumas referências você pode ver aí na sua Bíblia, João 8,44 e Filipenses 3,2, blasfemavam, ou seja, caluniavam os santos, mentiam a respeito deles. Satanás está por trás de toda perseguição,
mesmo a realizada em nome da religião. E eu queria que você, como igreja moderna, contemporânea, entendesse algo. Olha para cá. Muitos de nós atribuem ao diabo uma condição de decisão de pecado nosso e negligenciamos perseguição como sendo muitas vezes algo fora do normal. Então aquilo que é nosso, a gente precisa entender isso, que é uma responsabilidade nossa. Cristo não vira para a igreja de Éfeso e diz: olha, Satanás te fez abandonar seu amor. Pelo contrário, ele diz: você abandonou o seu amor. Já para a igreja de Esmirna, ele diz: olha, Satanás está perseguindo você e vai causar dores a você, mas fica firme. Cristo, nessas duas primeiras cartas, está atribuindo as devidas responsabilidades a quem lhe é de direito. Cristo avisa-nos que terão mais perseguição pela frente. Talvez 10 dias refere-se às 10 grandes perseguições que a igreja sofreu nos séculos iniciais da sua existência, mas é algo que nós não podemos afirmar de modo algum. Satanás vem como leão e tenta devorar. Lembra de 1 Pedro 5,8? Mas a perseguição apenas fortalece a igreja. Eu vou repetir isso. Perseguição ao longo de toda a história da igreja apenas fortaleceu a igreja. O inimigo matará o corpo, porém os santos não precisam temer a segunda morte. Farei um vídeo sobre essa próxima frase, tá? A segunda morte, que é o inferno, segundo o capítulo 20:14 de Apocalipse e 21:8, você pode ler aí na sua Bíblia. Os que nasceram 2 vezes morrerão apenas uma vez. Aqueles que nasceram apenas uma vez morrerão 2 vezes. Tá? Terceiro, a igreja de Pérgamo, ou a igreja mundana, que se identifica com o mundo, né? Está no capítulo 2, nos versos de número 12 a 17, e diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Àqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecida apenas por aquele que o recebeu. Pérgamo significa casado, e essa igreja casou-se com as doutrinas e práticas erradas. Ela apresentava 3 problemas sérios. Primeiro, o trono de Satanás, conforme o versículo de número 13. Essa passagem refere-se a seitas misteriosas da Babilônia, que estabeleceram seus quartéis generais em Pérgamo. Entre elas estava a adoração ao imperador, que exerceu um importante papel naquela cidade pagã. Essa mostra aquela igreja sincrética, vem de sincretismo, né? Você pode ver hoje, por exemplo, no Brasil, a igreja católica com muito sincretismo com as religiões oriundas da África, né? Então existe uma mistura, muitas vezes
alguns dias de santos católicos também comungam com dias de alguns orixás. Então isso é muito perigoso. Geralmente a fé cristã ou a fé do Senhor, ela vem com essa desassociação. Já em Pérgamo nós não vemos isso, nós vemos uma fusão, né, entre as coisas da igreja e as coisas do mundo. Um pouco diferente dos dias de hoje, não? A doutrina de Balaão pode ser vista, foi vista no verso 14, pode ser confirmada lá no livro de Números 22 a 25. Balaão foi um profeta mercenário que levou o povo de Israel. Essa referência de Números pode estar errada, tá? Mas você pode conferir na sua Bíblia e você me responde aqui no comentário, por favor. Balaão foi um profeta mercenário que levou o povo de Israel ao pecado em troca de riqueza e de prestígio. Ele encorajou Israel a adorar ídolos pagãos e incentivava a prostituição. A igreja de Pérgamo casara-se com o mundo a fim de conseguir vantagens mundanas, né? Mas não tem nada parecido com hoje, né? E o terceiro grande problema que tinha na igreja de Pérgamo era a doutrina dos nicolaítas. Você pode ver isso também lá no versículo 6, quando Jesus ele reforça a carta à segunda igreja dizendo que ela não aceitou essas doutrinas. Já Pérgamo acertou. O que se iniciou como obras em uma igreja, ou seja, boas obras, agora estabeleceu-se como doutrina nessa igreja. Essa igreja dividiu-se entre sacerdotes e pessoas, ou seja, entre clérigos e leigos. Havia então uma formatação que distanciava o povo de Deus de adorá-lo. E Deus estava condenando isso. Tá? Quarto, igreja de Tiatira, versos 18 até o verso 29. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que você se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, lindo demais, né, gente? Tá? A igreja de Tiatira, Cristo diz que os olhos de fogo e os pés de bronze veem, ou seja, estão vendo e estão julgando, mas essa igreja perversa, ela não se arrepende. A igreja tinha obras, serviço, perseverança, mas estava cheia de pecado. Nessa passagem temos Jezabel, a rainha perversa, esposa do rei Acabe de 1 Reis 16, a única mulher mencionada nas 7 cartas. Ela era pagã,
filha de um sacerdote de Baal e promoveu a adoração a este em Israel. Ela era culpada de prostituição e de feitiçaria, você pode ver isso lá em 2 Reis, capítulo 9. E também de idolatria, assassinato, fraude e de se declarar profetisa. É a igreja de Tiatira, e a igreja de Tiatira seguia o exemplo e a liderança dessa mulher. Hoje, querido irmão e irmã que está me ouvindo, não estamos diferentes e de igual forma muitos o fazem hoje e não sabem. Veja que essa falsa profetisa da igreja usava doutrinas falsas para seduzir, para enganar o povo de Deus. Ela deu-lhes licença para pecar. Forte, né? Veja aí 2 Pedro 2 e o livro de Judas também. A tragédia, ouça bem isso, é que embora Deus lhe dê oportunidade, ela não se arrepende. Nunca é tarde para a igreja se arrepender e voltar ao Senhor. Porém, devemos estar atentos para não perder as oportunidades oferecidas por Deus. Aleluias, aleluias. Isso aí, queridos. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Falamos sobre quatro igrejas. Falamos sobre a igreja de Éfeso e vimos as virtudes, e vocês viram que que Cristo estabelece um padrão. Ele reforça quem ele é, ele mostra que está vendo, ele exalta as virtudes daquelas que tem, mas ele condena as falhas e os pecados daquelas que tem. Isso mostra equidade, mostra justiça. E aquilo que eu disse nas primeiras aulas, vendo as cartas de Cristo às 7 igrejas, me traz 2 sentimentos contrapostos e ao mesmo tempo intensos. O primeiro, de paz, que apesar de todas as atrocidades que nós vemos e muitas vezes cometemos, Cristo está vendo todas as coisas, que a igreja pertence a Ele. Ele é o cabeça, o noivo. Ele está interessado, cuidando, zelando, julgando, protegendo, exaltando. E o que me deixa também com bastante temor, medo, é que Ele está vendo, né? Não apenas aquilo que a gente faz, mas a intenção pela qual nós fazemos. Depois da igreja de Éfeso, passamos pela igreja de Esmirna e vemos que, por mais que ela se considerasse uma igreja pobre, ela era uma igreja rica, por causa de uma igreja que sofria. Sofrimento nunca foi problema para Deus, e vemos aqui ainda mais sendo exaltado diante do Senhor. Falamos sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja casada com o mundo, né? E por fim falamos da igreja de Tiatira, que era a igreja que teve a oportunidade de se arrepender e não quis. Querido irmão, irmã, muito obrigado pela sua paciência. Temos muitos outros conteúdos aqui no nosso canal. Te convido a navegar por ele, por assim dizer. Estamos indo de forma muito paulatina, porque temos o interesse de que você não apenas assista às aulas, mas que ao longo da semana, com o material que lhe enviar ali no grupo de WhatsApp, você possa também degustar, pegar a sua Bíblia, comparar, ler, tirar a sua dúvida, né, aprofundar no texto. O que nós estamos aqui é descortinando para vocês o caminho, mostrando uma ou outra informação, e a partir daí você vai ter total, né, base, né, para que você possa, na sua leitura ou algum estudo adicional, aprofundar o texto. Talvez você, como tantos outros e até eu, esteja, né,
esteja ansioso por algumas questões mais adistantes do livro, como a questão do arrebatamento, a questão do julgamento, a questão da manifestação da trindade satânica, mas calma aí, nós em breve chegaremos lá. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente os seus, tá? Não deixe de compartilhar esse vídeo aí com as suas redes sociais, e qualquer dúvida é só comentar aqui a pergunta, e não deixe de acessar lá o grupo de WhatsApp, que iremos responder para você. Deus te abençoe, um grande abraço, Pastor Ale Rocha, aqui no Caminho, e até a próxima.